São Paulo, capital. Silvio sempre foi um ótimo filho. Sua mãe, Maria Aparecida, tinha nele um amigo e braço direito. Juntos enfrentaram dificuldades financeiras e venceram. Mas a família ainda precisaria lutar uma dura batalha. Meu nome é Maria Aparecida Corraine, tenho 71 anos de idade e sempre tive um contato com meu filho muito bom, Silvio César Corraine. Excelente filho sempre foi o filho que me deu bênção todos os dias, me levava café na cama. A gente nunca morou tão longe um do outro. Sempre foi um bom filho. Bom irmão. Quando eu adotei uma menina, ele me ajudou a cuidar dessa menina. Ele tinha apenas 5 anos de idade, ele que cuidava para mim. Depois precisei trabalhar fora, ele que ajudava a cuidar dos irmãos. Sempre foi o filho presente, o irmão presente. Ele me ajudou a criar as crianças menores. E sempre foi filho bom. Na escola sempre foi bem na escola. Arrumava os irmãos para ir para a escola, cuidava dos irmãos. E enquanto eu trabalhava, ele seguiu a vida dele, ficou moço, sempre trabalhou. Ele foi o filho que trabalhou para me ajudar aqui em São Paulo, aqui junto daqui, para me ajudar a pagar a poupança de um apartamento para conseguir comprá-lo. Então, todo o salário dele, ele trabalhava das 8 da manhã e até meia-noite. Ele fazia 2 turnos, 2 períodos, com apenas 12 anos de idade. Trabalhou em firmas, segui a vida dele, mas sempre se doando a gente e ao próximo também, sempre gostou de ajudar sempre o próximo. Ele nunca mediu as consequências, sempre se sacrificou para poder ajudar alguma pessoa numa construção, sem intenção de receber nada. Tirava na infância dele até o calçado dele para o amigo ir procurar serviço. Sempre foi o filho que sempre me deu a bênção. A convivência do pai dele também, ele teve uma boa convivência com o pai, né? Mas aí veio a separação minha com o pai, então a gente teve que se dividir, eles ficaram divididos. Mas sempre ele teve um relacionamento muito bom com a gente, muito bom com os irmãos. Se dava bem com o pai, né? Comigo. Sempre foi o filho que levou café na cama. Depois eu tive ele casou-se, teve filho, sempre morou perto de mim, o Renato, o único filho dele. E criou esse filho. E eu sempre ajudando a criar esse filho com ele. E ele seguiu a vida dele. Com qual idade e como que se deu o casamento dele? Como que isso foi para a senhora? Ele sendo um filho tão próximo, que ajudava tanto, como que foi para a senhora ele ter se casado, ter saído de casa? Eu fiquei muito feliz porque eu sempre criei meus filhos, não para que eles são obrigados a me ajudar. Sempre os filhos criam asa, eles têm que voar, eles têm que adquirir vida própria. Então eu fiquei muito feliz com o casamento dele. Foi um casamento assim maravilhoso. Foi feito festa, tudo, ele casou-se na igreja civil, de noivos. Foi um casamento muito lindo. Como foram os dias que antecederam o dia do desaparecimento? A gente não vai falar do dia do desaparecimento. Não. A gente vai falar dos dias anteriores. Eu achei ele uma pessoa muito triste, estava com bastante problema. Ele é artesão em calçado, estava com a fábrica dele, a loja,
tudo, né? E ele sempre conversava comigo através do telefone e todos os dias me dava bênçãos. Ele ligava só para me dar benção, mãe. Você tá bem? Entendeu? Ele morando no litoral e eu em Santo André. Ele sempre me pedindo a benção todos os dias. E as dificuldades dele, ele tinha vezes que desabafava comigo, problemas dele. E foi indo que acho que ele não suportou, né? Tá, e a senhora acha que isso por conta de quê? De muito acontecimento, né? Chega uma hora, o trabalho dele é muito dificultoso, a gente enfrentava assim muita situação financeira, né? Para manter aquele padrão ali, aquelas coisas todas, entendeu? E sempre ele teve minha ajuda também, assim como ele sempre me ajudou em tudo. A construção da minha casa, a reforma, nunca paguei um pedreiro, sempre ele. E assim ele fez para cunhadas, para sobrinhos meus, para irmãos, sobrinhas. Então ele sempre se doa ao próximo. Ele estava na minha casa, que ele saiu do litoral, deixou tudo lá, loja, os calçados dele que estava fazendo, ele estava fazendo calçado já uma quantia já para exportar, acho que para Portugal, né? Ele já tinha pessoas aptas para fazer isso. E ele veio para mim fazer umas prateleiras embaixo da escada, porque a minha casa é um sobrado, embaixo da escada para aproveitamento de espaço para mim poder guardar as coisas melhor, coisas que não usa quase. E ele veio para fazer essas escadas, embaixo da escada as prateleiras, e daí ele ficou, eu fiz as compras para levar mais a companheira dele para levar para a loja. Enquanto ele fazia aquilo, eu e meu marido saímos às compras e a gente levou essas compras, que eram roupas, tudo para a loja, junto com a companheira dele. A gente saiu de manhã cedo, ele se despediu da gente dizendo que ia para a casa do filho depois, que terminasse ali, cuidar de um vazamento da descarga do sanitário do filho. E dali foi a última vez que eu avistei ele. Quando eu estava descendo para o litoral, ele me ligou, entrou em contato comigo e disse para mim não esquecer nunca que ele me amava muito, muito, muito mesmo. Para mim nunca esquecer disto. Eu falei, filho, eu esqueci a sua pimenta de trazer. Ele falou, mãe, não se preocupe que eu ainda estou na rua, eu vou voltar para a sua casa e pego a pimenta para levar. À noite eu estou lá, que é no meu apartamento, lá no litoral. E perdi o sinal. Quando ele estava falando comigo, eu perdi o sinal, a gente estava descendo a serra. E foi a última vez que eu ouvi ele. E isso se passaram praticamente 4 anos quase. E eu na luta, né? Mas qual foi o momento? Isso aí, por enquanto, foi no telefone, né? Isso, aí eu... Mas aí depois, qual foi o momento que a senhora se percebi deu conta de que algo estava errado mesmo? Porque ele não estava com o celular, ficou até com o celular meu lá. E ele não me ligava. E eu ligava para ele e ele não atendia. Ligava na minha casa, ninguém respondia, nenhuma resposta em parte alguma, ele não apareceu no dia seguinte, naquela noite, no dia seguinte também não, e assim foram passando os dias. E chovia muito no litoral, foi uma semana inteira e eu não pude subir. Aí eu subi numa segunda-feira, quando eu subi numa segunda-feira, eu cheguei em casa, eu percebi que ele não estava, entendeu? E dali nunca mais avistei ele, nem notícia nenhuma assim. Aí fui à luta, à procura dele. Já registrei, né, o BO de ocorrência de desaparecimento, vim no DHPP, registrei também o desaparecimento dele. E eu ficava naquela esperança para saber onde era Moisés da Serra, porque eu assistia pela TV muitas reportagens deles. E não conseguia, eu estava sem noção. Meu marido doente saía junto comigo à procura dele, a gente procurava em hospitais, procuramos em hospitais, IML, nas ruas, sabe? Eu falei, ele pode ter entrado em depressão, perdeu noção, memória, sei lá, o acidente, né? Às vezes a pessoa bate a cabeça e perde a memória.
E eu procurei, tudo quanto era indigente na rua, pessoas, eu procurava. Às vezes eu via uma pessoa parecida, corria atrás, chegava na frente, pedia desculpa, não era ele. E parece que é uma coisa, parece que tudo é parecido com ele. Você vê as pessoas parecidas sem ser, entendeu? Então, aí eu comecei a andar à procura dele, viajando, até que um dia eu estava aqui na Praça da Sé procurando por ele, eu e meu marido, e tinha um evento no final de semana em frente à igreja da Sé. E eu falei, o que está acontecendo aqui? Ele falou assim, é um evento, né, que tem, a Mães da Sé está aí, tinha muita coisa ali, sabe? E ela estava apresentando as fotos do desaparecido, tinha assim, pessoas importantes, se não me engano, acho que era o governador, estava ali, alguma coisa assim. Eu não estou totalmente lembrada porque eu entrei em crise de desespero para falar com ela. Aí uma pessoa me levou até onde ela estava na frente. Quando eu me vi diante dela, eu me postei a chorar. Eu chorei o resto daquele dia todinho ali. Eu não tinha controle. O trabalho das Mães da Sé, ele nasceu há 21 anos. Né? Ele nasceu a partir do desaparecimento da minha filha. Quando a minha filha desapareceu, em 23 de dezembro de 95, durante 3 meses eu fiz uma caminhada solitária procurando pela minha filha. E eu cheguei à beira da loucura. A partir do momento em que eu resolvi me juntar a outras pessoas que estavam vivendo o mesmo drama que eu fui me fortalecendo, né? E em 31 de março de 96, nasceu o Movimento Mães da Sé. Esse trabalho nasceu como um movimento de mães que se reuniam na Praça da Sé com fotos e cartazes de seus filhos desaparecidos, como forma de protesto, chamando a atenção da sociedade e das autoridades para a problemática do desaparecimento. A partir daí, eu percebi que a gente precisava legalizar esse movimento, porque eu comecei a receber muitos pedidos de empresas pedindo fotos para divulgar, fotos das crianças nas embalagens de seus produtos, e aí eu precisava legalizar esse movimento. Eu conheci Dona Maria Corraine, em um dia em que nós estávamos comemorando o aniversário da associação na Praça da Sé. E ela estava procurando o filho dela. E aí, coincidentemente, ela me procurou com a foto do filho dela. E aí eu falei para ela, a senhora aproveita e já fica aqui, porque tinha uma emissora de televisão lá, ou acho que tinha mais do que uma emissora de televisão. A senhora já fica aqui e na segunda-feira a senhora me procura no escritório. Aí dei um cartão para ela. Na segunda-feira ela foi no escritório e fizemos o cadastro do Silvio. Porque ali estava a minha esperança de ajuda que eu não conseguia. Em delegacia, em DHPP, em lugar nenhum eu conseguia ajuda para poder me orientar, pelo menos, como procurar, como buscar, entendeu? Para chegar até reportagens de TV, a gente não conseguia sozinha. Eu tentei muitas vezes, com o Canal 13, Canal 7, mandava e-mail através de outras pessoas que eu não tinha computador. Nunca consegui uma resposta de jeito nenhum. No Lan House, sabe? Santo André tem um senhor Paulo lá, um japonês. Sempre ele fazia para mim essas buscas para mim, para conseguir. Não conseguimos nunca. A Ivanise, para mim, ali no momento, a Mães da Sé, significou a porta da esperança. E a porta da esperança, e a esperança eu encontrei ali. Ali eu recebi apoio psicológico, que lá ela tem psicólogas.
Ali a dor de uma entende a dor da outra e sabe o quanto ela está doente de dor ali, do desespero do desaparecido dela. Porque lá fora a pessoa não acha que é impossível você estar sofrendo. Acha que se teu filho sumiu, desapareceu, é porque ele não era bom filho ou coisa parecida. A gente ouve barbaridades. E não é assim. Meu filho nasceu ele foi criado num berço muito bom. A educação que minha mãe me deu, eu consegui transferir para os meus filhos. Até minha filha adotiva dá a mesma educação que eles receberam para os filhos dela. E o meu filho deu para o meu neto. E meu neto está dando para minhas bisnetas, você entendeu? Então, ele não tinha motivo para ser assim, visto pelas terceiras de fora, que via a gente com foto na mão procurando e virava. Uns torciam o nariz, outros faziam de conta que não via. Encontrei pessoas boas também que faziam foto para pôr no Facebook deles, para poder ajudar a procurar. Até para fora do estado da gente, pessoas ali na Praça da Sé mesmo ajudavam a gente, você entendeu? Aparecia que vinham aquelas pessoas que vêm visitar, né, o nosso país. Então, foi uma luta muito grande. Eu recebi tudo ali dentro da Mães da Sé. E ali eu consegui reportagens muito importantes, assim, em busca dele. Só que a gente não conseguia, ninguém conseguiu localizar. A mesma forma que eu via pessoas parecidas com meu filho, outras pessoas me ligavam e diziam que viu ele em algum lugar, chegava lá, não era, assim, entendeu? Teve casos de pessoas usar de má fé com a gente. Aí eu vi ele está lá numa favela, está preso lá pelos traficantes, você tem que me dar um dinheiro, senão vão matar eles. E eu dava o dinheiro. E eles não voltavam com meu filho. Me deixava em pânico. Teve uma pessoa que ficou 1 ano e meio fazendo uma lavagem cerebral na minha cabeça. Cada dia ela matava meu filho num lugar. Onde o prefeito Celso Daniel de Santo André foi morto, ela queria que eu fosse lá encontrar com eles para ir pegar meu filho que estava lá preso na mão de traficante. E que ia me buscar em casa, que era para me dar o endereço. Eu nunca dei o endereço, mas a pessoa tinha o meu telefone e fazia lavagem cerebral. Era todos os dias. Até que daí eu estava muito em pânico, meu filho caçula, o Júnior, falou: mãe, me dá o telefone dessa pessoa. Eu não sei até hoje o que foi que ele fez com essa pessoa, que ele bloqueou isso. Entendeu? Ele ligou para a pessoa e bloqueou. Foi onde a pessoa me deu paz. E a pessoa queria que eu depositasse dinheiro na conta dela, porque ela recebia dinheiro para ajudar os outros, ela estava perdendo tempo para ajudar a procurar meu filho. Então são essas pessoas, e tudo isso a gente se sujeitou. Eu viajava para Jundiaí, para outros locais do interior de São Paulo com meu marido, tudo. E levava as fotos, ia nos hospitais, deixava foto nos hospitais, em delegacia, nos ML a gente deixava as fotos. Até que um dia eu estava no meu apartamento, eu fui lá para fazer umas outras coisas, porque ele tinha a casa dele própria ali, eu tinha que cuidar da casa, fechei o comércio dele, o da fábrica, e eu tinha que ir lá pagar aluguel do ponto, era luz, era água, então eu tinha esse compromisso lá. Mas nesse dia eu larguei o compromisso e me deu uma coisa, sabe quando é coisa de Deus? Como larga tudo, lá em Peruíbe. É tão perto, talvez alguém conheça, talvez ele esteja lá preso. Aí eu fui. Antes eu mostrei a fotografia para as pessoas, principalmente moradores de rua. Eu fui ao hospital. Aí depois eu perguntei onde fica a delegacia. Fui. E foi a única vez. Até hoje eu não sei o nome desse delegado, que eu estava tão aflita que eu não consegui perguntar isso.
Cheguei lá, ele estava com um flagrante de um preso na sala, que ele ainda não tinha conduzido para dentro. Ele veio entrar com a foto do meu filho na mão e o meu semblante deveria estar muito ruim, cansado. Ele disse: o que a senhora deseja? Eu falei assim: eu estou à procura do meu filho, eu preciso saber se por um acaso ele está preso aqui. Ele desapareceu e eu não tenho notícias. Ele olhou para a foto do meu filho, chamou uma pessoa e orientou a pessoa que como procurasse ele, que ia achar alguma coisa dele. Alguma coisa tem que ter dele, se ele estivesse vivo ou morto. Aí o rapaz me chamou lá para dentro, procurou e achou 2 BO que ele havia feito em 2012 em São Pedro e o outro em Rio Claro. Aí ele tirou a cópia do BO de Rio Claro, me deu e disse: eu não vou te dar o de São Pedro, você vai pessoalmente lá pegar, procurar, porque eu acho que se até aqui ele estava vivo e ele não deu notícia, alguma coisa aconteceu com ele, talvez o pior. Então vai procurar o preso. Eu fui, cheguei na delegacia, aí meu filho, o Júnior, me levou, nós conseguimos chegar lá, já era umas 5h30 da tarde, mais ou menos, já estava quase escurecendo. O delegado de lá se recusava a me dar atenção. Eu falei para ele: tem um BO dele aqui. Ele olhou assim, mal olhou para o computador, disse que não existia nada. Eu falei assim: existe, eu tenho certeza disso. Eu desacatei o delegado. Meu filho pensou que eu ia ser presa por desacato. Aí eu joguei o BO que estava na minha mão, que eu havia pego de Rio Claro, que o delegado tinha me dado, pus em cima da mesa dele e falei assim: tá aqui, moço. Nesta delegacia diz que esse BO existe aqui dentro e eu quero ele. Eu quero a cópia dele. Eu vim aqui buscar a cópia dele porque ele me orientou para vir buscar. E para vocês procurar para ver se ele não está preso aí. Aí com muito custo ele enrolou. Uns 20 minutos depois ele me deu esse BO. Aí perguntei onde ficava o serviço social, tudo. Ele disse que não existia serviço social lá. Não existia nada. A cidade lá era... Para mim eu entendi como cidade fantasma. Saí de lá, meu filho voltou, falou: mãe, eu vou com você em Rio Claro. Só que ele teve problema com o trabalho e eu fui para Rio Claro sozinha, eu não consegui esperar. Cheguei lá, eu fui orientada aqui pela Mãe Zé, procurei como chama, o abrigo que tem lá, né? E para poder ficar lá, porque eu não conhecia nada da cidade. E como que eu ia ficar numa pensão sem conhecer? Eu sozinha, tive medo, eu preferi ir lá. Lá tinha o serviço social, tinha funcionários da prefeitura lá dentro, né? Aí depois que eu deixei lá, eu fui procurar o local da delegacia. Cheguei lá, quase fiz um desacato de novo, porque ele disse que não tinha passagem do meu filho por lá, de forma alguma, e grosso, rude, sabe? Parecia que ele estava tratando com um marginal. Aí eu falei: calma aí, moço, eu tenho certeza do que eu estou falando e o senhor vai me dar a via do BO daqui, que ele passou por aqui. Ele falou assim: aqui não tem, já te falei. Aí o que ele fez? Não lembro certo o que ele falou para mim, que eu fiquei bastante chateada. Eu peguei o BO que eu estava na mão, falei: está aqui, moço. Esse BO daqui de dentro existe, eu já tenho um na mão, mas não é o daqui, eu quero o daqui assinado por vocês. Quem te deu isso? Eu falei assim: foi um delegado de Peruíbe. Aí ele amaciou um pouco. Por quê? Qual o contato que a senhora tem com ele? É parente seu? Eu falei assim: não, moço. Eu fui lá desesperada, em desespero, procurar pelo meu filho, assim como eu estou aqui, desesperada atrás do meu filho. Se em 2012 ele passou por aqui, ninguém tomou conhecimento, ciência de procurar ele, ver que ele era um desaparecido e retornar ele para a família, ou pelo menos avisar a família, então não sei o que é que estão fazendo aqui.
Aí ele ficou muito nervoso. Tá bom. E a delegacia estava cheia de pessoas, viu tudo o que ele fez comigo. Aí foi e me deu o BO. Aí eu falei, como que eu devo achar aqui a delegacia, a casa de Santa Casa daqui? E outro tipo de delegacia sem ser a sua. Aí ele falou, tem a PM municipal, procura por ela, mas não me falou aonde. Eu falei, aonde, moça? Lá aí do lado. Aí tinha um pessoal acho que era de fazer um quartel, alguma coisa assim, e me explicou. Agora, na delegacia municipal, eu fui muito bem atendida. Lá eles fizeram que ele tinha que puxar pela câmera. E eles eram os únicos que tinham acesso às câmeras de lá de dentro de Rio Claro, para ver se conseguia localizar algum foto dele, algum filme dele, para ver que ele passou ali mesmo. Esse delegado de lá me orientou, fez a foto do meu filho, xerocou, me orientou, me deu todo apoio e orientação que eu precisava fazer ali dentro da cidade. Aí eu já fui para a Santa Casa. Na Santa Casa eu encontrei passagem dele no mesmo mês que ele fez o BO, no mesmo dia que ele fez o BO, coincidentemente, ele passou pela Santa Casa com ferimentos. Aí eu fiquei mais preocupada ainda, pensando mil e uma coisa que tivesse acontecido com ele. Se ele passou, fez atendimento com ferimento, passou na delegacia, fez o BO. Para ele fazer esse BO na delegacia, ele não foi à toa, ele foi induzido a ir lá fazer esse BO. E eu fui atrás de tudo isso daí. E comecei a andar na cidade, mas tudo a pé. E eu cheguei lá numa crise de fibromialgia eu estava muito doente aqueles dias. Eu andei a cidade inteirinha a pé, passei onde tinha saúde mental, todo lugar que eles me indicaram para ir, eu fui. E era tudo um distante do outro. Quando eu cheguei, eu fui no Bom Prato de lá, a cidade é maravilhosa. Encontrei lá o atendimento do serviço social. A pessoa que chega lá, um morador de rua, uma pessoa migrante de lá, primeiro passa pelo banho, eles dão troca de roupa, depois vai se alimentar, ganha o ticket. Lá eu ganhei o ticket de alimentação, me alimentei lá. De lá, esta serviço social entrou em contato com o serviço social da Santa Casa do UPA, de novo, e no UPA é que ele fez a passagem, mas estava registrado na Santa Casa, a passagem dele. Aí eu fui para o UPA de lá da cidade, muito longe também, caminhei muito a pé. Quando eu cheguei lá, eu sentei na cadeira, conversei com o serviço social, só não pude fazer o levantamento da ficha dele lá de dentro, né? O prontuário, porque é só através de um pedido judicial, mesmo eu como mãe, eles não podem soltar. Mas ela me deu tudo o que ele tinha feito ali. Ele tinha 2 passagens, não foi uma só, pelo médico lá. Aí nesse dia o serviço social falou, não, você não está bem. Ela mediu a minha pressão, tudo, eu conversei com ela, eu sou diabética, sou hipertensa. E você vai passar pelo médico, você não vai sair daqui sem passar pelo médico. Aí precisei ir para o soro, para sedar a minha dor, porque eu não tinha condições de botar o pé no chão mais. E o serviço social de lá do abrigo estava me aguardando, eles tinham que sair às 5 horas da tarde, eu não cheguei. Eram 8 horas da noite quando eu cheguei lá com muita chuva, e elas estavam me esperando e já iam se comunicar com a delegacia que eu não tinha aparecido, porque lá a gente tem um registro. Você vê que atendimento maravilhoso. Passei depois pela rodoviária, também teve uma passagem que deram para ele lá, com data, tudo. De lá,
essa passagem ele pegou para a cidade de Araras. Eu fui para Araras, também conversei com o serviço social, ele teve passagem lá, de lá ele pegou uma outra passagem e seguiu o rumo dele para Leme. Só que eu não podia ir em Leme, não dava o tempo, eu tinha que voltar, que eu tinha compromisso médico. E ali eu parei a reportagem dali. Só que eu cheguei, antes de tudo, disso tudo, depois eu cheguei na reportagem do jornal Cidade e conversei com a repórter de lá. Ela fez quase meia página de reportagem do meu filho ali. Nessa reportagem eu pus que eu gostaria de ganhar ele de presente de Natal. Eu cheguei lá, acho que foi no dia 22 ou 23 de dezembro, próximo do Natal. Isso, quantos anos depois que você faz? Já beirando os 4 anos já, quase. Sabe? Que aí, não, 3 anos. Era 2015. Era 2015. E a passagem dele lá em Rio Claro se deu em 2012. Aí eu fiquei preocupada porque de 2012 para 2015 muita coisa pode ter acontecido. Ainda continuei preocupada. Aí o Jornal da Cidade fez essa reportagem. De lá eu tive pessoas que eu fiz amizade, são amigas minhas lá, me ajudaram. Depois de 3 meses houve um telefonema em casa, uma pessoa viu uma pessoa igualzinha, muito parecida com ele. Voltei lá de urgência para pegar essa pessoa lá onde estava abrigada numa casa antiga. Cheguei lá, até os passos do meu filho, o modo de andar era igualzinho, igualzinho. A repórter do jornal foi lá para fazer o encontro da gente. Chegamos lá, uma decepção, não era. Mesmo assim, ela continuou trabalhando em jornais, na TV de lá, tudo. E outras pessoas também fazendo as fotos, levando em ônibus, colocava nos ônibus, na cidade toda. E entrava em contato sempre comigo por telefone. Aí depois disso, a jornalista de lá me nomeou na cidade a Rainha das Formigas, porque ela disse que nunca viu uma mãe, uma família fazer o que eu fiz em busca do meu filho, lá dentro dessa cidade e fora que ela buscou. Ela me adentrou na internet com tudo isto. E Dona Maria Aparecida, ela era uma mãe muito militante na causa, na busca pelo filho dela. Quando ela não estava na Praça da Sé, ela estava procurando ele em outros lugares, em outras cidades. E aí, em 2014, nós fizemos uma campanha com a Braspress, que ela adesivou 500 caminhões. A Braspress, ela tem filiais no Brasil inteiro. E o Silvio estava na campanha com a foto dele em um dos caminhões da Braspress. E foi assim que a gente conseguiu localizar o Silvio. Eu não esqueço o dia em que ela chegou na Praça da Sé e quando eu a avistei, ela estava assim com uma fisionomia totalmente diferente da que eu estava habituada a vê-la, né? Com aquele semblante triste. Ela estava bonita, sabe? Ela estava com uma aparência diferente, assim. Ela estava com um brilho no olhar. E aí, a hora que ela me viu, ela me deu um abraço, mas um abraço assim, tão apertado, mas eu não entendi, né? Assim, eu não captei por que ela estava fazendo aquele gesto. E aí ela me abraçou e ela começou a chorar. Aí eu perguntei para ela o que estava acontecendo. Aí ela disse para mim assim, hoje eu vim aqui, a minha vinda hoje aqui foi para te agradecer. E aí eu falei para ela assim, agradecer por quê, Dona Maria? Aí ela falou assim,
o meu filho foi encontrado. O telefone tocou e a pessoa do lado de lá, quem está falando? Eu, com quem você quer falar? Vítima de muitos, coisa que eu fui, muita exploração, eu tomava cuidado. Eu falei assim, não, eu quero saber com quem eu estou falando para depois eu falar com quem você está falando. E ficou aquela coisa, ele de lá e eu de cá. Falei, tá, aí ele falou, tá bom. É Dona Maria Aparecida que está falando? Falei assim, como você sabe, né? Falei assim, Dona Maria Aparecida, o que a senhora gostaria de ganhar no Dia das Mães? Aí eu olhei assim, pensei e falei, bom, à toa ele não fez essa pergunta. Eu falei, eu gostaria de ganhar um abraço de um filho meu. Aí ele disse, já sei, Dona Maria Aparecida, então acaba de acontecer. É o Silvio, né? Falei assim, como você sabe? De onde você conhece? Eu comecei a fazer 1001 perguntas para ele. Ele falou assim, Dona Maria, eu só liguei para a senhora fica tranquila, porque o Silvio está bem agora. Ele está aqui comigo. O dia que eu fui embora, é o seguinte, eu sempre tive problema com álcool, droga, né, desde a infância. Aí eu tinha parado por um longo período, 7 anos. Aí tinha retomado minha vida, retomado minha família, tudo andando conforme. Tive uma recaída por esses dias e nesse dia se agravou. Aí eu comecei a usar, beber e com aquela vergonha, não querendo que ninguém me visse daquela maneira, eu simplesmente saí, virei as costas e saí. Né? Saí andando, saí e bebendo mais, e me drogando mais e fui indo e o tempo foi passando. Quando eu vi quando eu fui cair na real, já tinha passado alguns dias, né, desse dia. Como minha mãe falou, eu fazia o boletim de ocorrência, porque eu saí sem documento de casa, tal, com perca de documento, e pegava a passagem, ia de carona, ia para onde, mais ou menos para onde o nariz apontava. Aí eu ia, tinha uma cidade do lado que você não consegue uma viagem longa, né, nesses meios sociais, aí você acaba fazendo pulinho de cidade em cidade. Então, e aí não era aleatório, nada foi planejado, nada foi indo. Eu achava que estava livrando minha família de um problema, que eles estavam, né? E achava que eles estavam tinham cansado, né, do que eu tinha feito, então eu achava que tinha sido melhor para todo mundo assim. Entendeu? Eu não sabia que estavam me procurando, o que estava rolando atrás, entendeu? Depois que eu tinha voltado ao uso, aí a vergonha era grande, então mais ou menos eu queria fugir daquela situação, não queria que ninguém me visse daquela maneira, né? Que a imagem que tinham de mim era outra, né? 7 anos, sóbrio e tal, então foi bem isso. Aí eu queria, né? É uma coisa difícil até de explicar, de alguém entender, mas eu só queria. Parece que quanto mais longe eu ia, eu estava fugindo, não sei do que, talvez era até de mim, sei lá, mas eu estava fugindo. Porque não vejo coragem nisso, não vejo nada. A coragem era se eu tivesse encarado, voltado. Isso aí o nome disso aí é covardia, não é coragem. É difícil você consegue, tinha retomado, igual minha mãe falou, tinha uma fábrica, tinha uma loja, tinha uma casa, tinha um carrinho velho na garagem. Quer dizer, larguei tudo e saí com a roupa do corpo de casa. Né? Quer dizer, e não tava louco, não sou nem um débil mental, nada, foi bem isso, né? É isso que eu falo, que é difícil de explicar e de alguém entender, mas foi por vergonha, por aquela sensação de fracasso. Então você vai indo, vivendo um dia após o outro, e bebendo mais, e estudando o que viesse estava valendo, e vivi assim 4 anos.
eu te amo muito, filho. Você sabe muito bem que o amor é tão grande, por isso que eu consegui esperar você voltar. Consegui te encontrar.